Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1. Pastor, está tendo escolinha para as crianças? Ainda não, irmão. Se nem a rede pública ainda voltou, nós também não estamos voltando. Mas eu tenho criança, eu posso vir à igreja? Sim, pode vir à igreja. Quando vem, a gente tem um mecanismo para cuidar da sua criança aqui. Então, por enquanto, a gente está respeitando, porque só em janeiro, pasme você, quase 9.000 pessoas foram positivadas em Piracicaba. Fruto do quê? Fruto do final de ano, das festas de Réveillon e Natal. Isso é claro para mim. E graças a Deus, o governo fez com que o carnaval não fosse feriado no estado de São Paulo. Ah, vamos perder um feriado. Dê graças a Deus, irmãos. Porque o que pessoas iam se reunir em chácaras para fazer festinha de carnaval, o que pessoas iam aproveitar o feriado prolongado de segunda para ir para a praia, ia voltar tudo de novo, o que nós já estamos tentando começar a superar. Então, dê graças a Deus. No dia 16, acho que é 16, que é terça-feira, que seria encerramento de acampamento de carnaval, onde a gente sempre, é uma data importantíssima para a igreja. Faz 35 anos que eu sou pastor, faz 35 anos que eu faço acampamento de carnaval. É o primeiro, paciência, é o momento. Então, graças a Deus, também não é feriado. Nós vamos ter que trabalhar nesse dia, graças a Deus. E a lã não pesa para o carneiro, viu? Fica tranquilo, vá, trabalha e Deus vai abençoar. E quando chegar a hora, quando tiver tudo tranquilizado e vacinado, a gente faz uma grande conferência ou um acampamento de final de ano, porque para fazer festa não tem hora, sim ou não? Que Deus abençoe a sua vida. Olha o que diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos 12. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos, que antecedia a Páscoa. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-a para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-la a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presta atenção nesse dormindo, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, coloque a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram-se a primeira, a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. E percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pai querido, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, presencial e online, ache o nosso coração para a tua glória e honra. Amém. E você pode assentar-se, mas na hora que você sentar, você vai dar glória a Deus e vai aplaudir o nome de Jesus. Coisa linda. Irmãos, esta narração, ela gera 2 coisas, ação e expectativa. Ação e expectativa. Tem muita ação envolvida aqui e muita expectativa naquilo que pode acontecer com um homem que está preso, num momento delicado,
da igreja primitiva, da igreja fundada por Jesus Cristo e dado sequência por 12 homens chamados apóstolos. E a igreja estava vivendo um momento muito pesado, muito duro, porque sempre há pessoas que são inimigas da igreja. Mas eu não acho que uma pessoa, o nome dela, ele é o inimigo perseguidor da igreja. Não, não. Mas existe um mundo espiritual. E no mundo espiritual, pessoas são influenciadas pelo mundo espiritual de forma positiva e de forma negativa. Aí alguns se levantam contra a igreja para julgá-la, para criticá-la, para persegui-la, para falar mal. Às vezes eu estou num lugar, irmãos, e se você para num lugar com um carro melhor, com um carro bom, é complicado. As pessoas olham para você. Aconteceu comigo quando eu estava lá em Peúna isso. E você às vezes pensa que um pastor não sofre preconceito. Sofre e sofre muito. Eu parei com um carro bom e um senhor estava sentado no posto de combustível. Ele falou assim, na frente de todo mundo. Tinha um monte de gente. Se ele tivesse falado só para mim, tudo bem. Mas ele falou na frente de todo mundo. Ê, pastor, hein? Quem te viu e quem te vê. Eu falei, por quê? Quando você chegou aqui, você não tinha nada. Quando você chegou aqui, você andava de carro velho. Você não tinha nem carro velho para andar. Você lembra que você vinha de ônibus? Eu ficava na padaria te observando, você vinha com uma bolsinha marrom. Você não tinha nada. Eu podia perfeitamente ficar quieto, mas tem coisas que a pessoa fala publicamente, ela precisa escutar publicamente. Eu fui até ele, com muita educação, e falei assim, faz 22 anos que eu cheguei aqui. Eu fiquei 27 lá. Faz 22 anos que eu cheguei aqui. Se eu, em 22 anos, não tivesse melhorado, nem eu me seguia. Até eu ia desistir de mim. Então faz 22 anos que eu estou trabalhando, que eu estou construindo uma ideia. E se você acha que um carro novo quer dizer alguma coisa para mim, pode dizer para você. A pessoa me pediu perdão, ficou quietinha e não falou-se mais nisso. Porque ele sempre levanta alguém para tentar perseguir. Agora, a perseguição que estava tendo aqui não era uma brincadeira. Ele falou, essa é brincadeira, pastor, brincadeira. Brincadeira tem hora. Aí o que aconteceu? Nesse período aqui, não era uma brincadeira, era um negócio pesado. Porque a igreja estava alcançando muitos lares. Jerusalém estava sendo evangelizada. Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. A igreja estava sendo espalhada, ficando forte. E a igreja tinha 3 pilares. Tiago, João e Pedro. 3 eram os apóstolos que eram os pilares daquela igreja. Eles eram o sustentador daquela obra missionária. Tinha mais 9 apóstolos, mas esses 3, eles tinham uma relevância entre os 12. E o rei Herodes, o Agripa I, ele manda prender Tiago, um dos pilares da igreja, o irmão do João. Ele manda prender o Tiago. E quando ele manda prender o Tiago, ele toma uma decisão, porque ele queria agradar o rei de Roma, que na época era Calígula, um rei maldoso, um rei difícil, um imperador complicado, um imperador muito complicado, e Herodes quis agradar o rei de Roma, o imperador de Roma. Toma cuidado, irmãos, toma muito cuidado quando você faz coisas só para agradar os outros. E muitas vezes você acaba sempre se rebaixando para agradar alguém. Quantas pessoas hoje estão nas drogas porque para agradar alguns amigos cheirou um pouquinho, fumou um baseado. Quantas pessoas estão hoje na bebida porque para agradar um grupo de amigos começou a beber, você não tem coragem, acabou fazendo também, e de repente ele não era tão autossustentável na sua força para largar aquele vício, e aquilo tomou conta dele.
Quantas pessoas não perderam casamentos, não perderam oportunidades, não perderam coisas porque foram influenciadas ou quiseram agradar grupos de pessoas e acabaram então sucumbindo. A gente tem que fazer o bem e vamos escolher se não desanimar, mas fazer coisas só para agradar um ou outro, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que fazer as coisas primeiro para agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, o Senhor recompensa você. A Bíblia diz, agrada-te ao Senhor, porque Ele recompensa aquele que o busca. E o rei Herodes fazia para agradar o rei de Roma. Então prendeu Tiago. Quando ele prende Tiago, ele toma uma decisão, vou matar Tiago. E matou Tiago à espada, verso 2, Lourenço. 12:2. E ele mata um apóstolo que era uma coluna. Nesta ocasião, está um aqui, ó. Chegou aqui e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Tiago morreu. Tiago perdeu a vida. Não houve livramento. Não houve livramento. Tiago era um apóstolo tão importante como os outros, era uma coluna. Não houve um milagre para restaurar a vida de Tiago. Simplesmente ele morreu. Só que a morte dele trouxe para o rei de Israel, Herodes, uma relevância, ele ficou importante. Porque tinha o grupo que defendia e tinha o grupo que atacava. E o grupo que defendia se reuniu para orar, para buscar a Deus. O grupo que atacava ficou feliz. A igreja se reúne. E um dos lugares que a igreja foi reunir-se para orar foi na casa da mãe de Tiago. Aquela mulher abriu a sua casa para que a igreja fosse até lá, com a dor da morte do seu filho, com a dor do assassinato do seu filho. Ela reuniu a igreja para orar pela igreja. Não sei quantas pessoas estavam lá, 10, 15, 20. Diz quem vai muito para Israel que as casas daquele tempo, Keila, eram casas muito pequenas, casas que aglomeravam no máximo 15 pessoas. Eu não sei quantas pessoas estavam na casa de Maria. Eu só sei que ela, mesmo com dor, ela mandou e abriu a casa dela para orar. Eu quero dizer uma coisa para você, presta muita atenção. Não é só você que sofre. Não é só você que perde. Não é só você que tem decepções. Mas com cada um Deus trata com um propósito, irmão. Pastor, com cada um Deus tem uma ideia. Com cada um Deus tem um objetivo. Olha só para mim, presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção. Eu louvo a Deus pela oportunidade de voltar a viver. O senhor sofreu, pastor? Eu não sei. Porque a parte mais crítica da enfermidade eu estava sedado. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Eu não era Tiago nessa história. E eu quero profetizar na sua vida também. Você aqui. Você não é Tiago nesta história que eu estou pregando nessa noite. E Shakespeare, ele é dono de uma frase que ele fala assim: o mundo não vai parar porque o seu coração dói. Ah, o seu coração dói, o mundo vai parar? Não vai, irmãos. Não vai. O mundo vai continuar rodando. Cada dia é um dia. Cada dia é uma esperança. Cada dia o sol brilha para um, fecha para outro. Mas a gente tem que saber administrar as situações adversas que vêm na nossa vida. E o Herodes ficou tão feliz, mas tão contente, que o povo o aplaudiu, não todos, mas o povo o aplaudiu, que falou assim: prenda Pedro também. E foi prender Pedro, sabe quando? Numa época de festa. Porque na Páscoa eles costumavam fazer um julgamento público. Lembra de Jesus e Barrabás? Fazer um julgamento público. E agora vamos apresentar Pedro para a população. É lógico que nós vamos armar o circo. E as pessoas vão dizer: crucifica-o, mata-o, e ele é um perturbador de Israel, e vamos tirar a vida dele também, e agora eu vou ganhar mais ponto com Roma, porque eu destruí 2 colunas da igreja, Pedro e Tiago. Mas com Tiago fui morto,
Mas com Pedro, Deus tinha uma outra ideia. E eu quero profetizar na sua vida. Deus tem ideias a teu respeito. Deus tem pensamentos a meu respeito. Deus tem pensamentos a teu respeito. A Bíblia diz assim que o Senhor tem pensamentos de paz para mim. Pensamento que me faz prosperar. Pensamentos que às vezes eu não imagino. Parece que é um sonho, mas não é um sonho. É um milagre estabelecido da nossa vida ali. E a igreja foi orar. Agora não pegou a igreja desprevenida. Agora não pegou a igreja desprevenida. Eu sempre achei que a gente era invencível, irmãos. Sempre achei. Sempre achei que a gente não perdia uma guerra. Até o dia que a gente perdeu um irmão de 18 anos, vitimado por um acidente. Aquele dia, eu vi que a gente não era invencível. E cada um é cada um. E daquele dia em diante eu passei a ver diferente o agir e o mover de Deus na vida de cada família. Era um menino muito querido da igreja, saxofonista lá. A igreja chorou muito essa perda, porque foi do dia para a noite. E eu percebi que a igreja também chora os seus fiéis. A igreja chorou Tiago, mas a igreja levantou Paulo, que não é Paulo, e Daniela. A igreja levantou em oração por Pedro. A igreja começou a clamar por Pedro. E Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: orais um pelos outros para que sareis, para que sejais curado. E o final do versículo diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A sua oração tem poder. Quando você pede com humildade diante de Deus, quando você clama reconhecendo a soberania dele e a sua eficiência, Deus age no sobrenatural. Quem consegue crer, dá um glória a Deus aonde você está. Aplaudir, aplauda forte. Na casa de Maria, mãe de João e de Tiago, uma igreja de uma mulher doída pela partida do seu filho apóstolo, orava por outro apóstolo, Pedro. Herodes com todos os planos para sacrificar Pedro, para ganhar vantagem, para ganhar ibope. E Deus do céu recebendo as orações. Deus do céu recebendo o clamor daquela igreja. Sabe o que me trouxe de volta à vida? Foi a oração da igreja. Sabe que a médica, uma especialista Barjas e igreja, disse lá, Cosmo, para a Bruna, minha filha, é impressionante. Não dá para explicar a rapidez da melhora do seu pai. E é impressionante como ele melhora de madrugada. Parece que às madrugadas acontece alguma coisa que ele melhora mais. Quando a gente chega aqui no dia seguinte, ele está bem melhor. O quadro dele evoluiu. Se você pudesse ver o gráfico, as madrugadas dele é um sucesso. A gente já comenta entre nós, como esse homem melhora na madrugada. Sabe o que o meu pastor dizia, os pregadores antigos diziam? Que na madrugada Deus ouve a oração porque a fila é menor. Tem mais gente dormindo do que orando. E a fila é menor. E eu quero dizer que a oração da igreja resgatou a minha vida, mas a oração daquela casa resgatou a vida de Pedro. Porque naquela noite, Pedro dormia. Como que um homem pode dormir, irmãos? Como que um homem pode dormir sabendo que vai morrer daqui 2 dias? Como que um homem pode descansar, deitar e dormir, sabendo que no dia seguinte, ou daqui a outro dia, no máximo em 48 horas, ele vai morrer. Ele vai ser sacrificado. Ele está algemado, preso. 2 soldados o guardando. Mais 14, porque eram 16, 4 de 4, 16. 4, mais 2 ali. Mais 4 na primeira porta. Mais 4 na segunda. Mais 4 no portão de ferro. 16 soldados. E ele no meio deles. 16 soldados, e 2 do lado dele, vigiando 24 horas. Não um pedófilo, não um assassino, não um terrorista, não um procurado internacionalmente, não. Um pregador do evangelho. Um homem do povo, que o máximo que ele sabia antes da fé era ser pescador. Um homem trabalhador com mãos surradas de anzóis e de peixe, de rede.
Um homem que decidiu seguir a Jesus Cristo e pregar Jesus. Só isso, era um homem simples, do povo. Agora preso, guardado por 16 soldados, porque pensava Herodes que a igreja viria de forma violenta e resgatar Pedro. Não. O resgate de forma violenta da igreja está no joelho dobrado da oração, do clamor, da petição. E Pedro, então, como não tinha o que fazer, eu aprendi uma coisa: o que não tem solução, solucionado está. E segue. E segue. Pedro foi dormir. Pedro deitou e dormiu. Pedro não se preocupou. Eu acho que Pedro entendia alguma coisa sobre comparação. Eu não sou Tiago, eu sou Pedro. Eu não sou Tiago. O maior problema do ser humano é comparar-se. Ficar comparando com outras pessoas. Ficar comparando situações. Ah, por que ele tem, por que eu não? Por que fulano é assim? Porque... Se você olhar à sua volta agora, você vai encontrar alguém mais bonito que você. Vai ou não vai? Vai encontrar alguém mais alto que você. Vai encontrar alguém mais magro. Mais fofo. Vai encontrar. Sempre você vai encontrar. Mas a gente tem que evitar comparações. A gente tem que ver o que é bom para a gente. A gente tem que ver o que é bom para nós. Isso que a gente tem que ver. E aí Pedro estava dormindo. Falou assim: não tenho o que fazer, vou dormir. Sabe o que significa dormir na Bíblia, Frank? Descansar. Descansar onde? Em Deus. Pedro descansou em Deus. Pedro falou assim: eu não tenho o que fazer agora, estou cercado aqui. Ele já planejou tudo. Os planos o homem faz, a resposta certa é Deus quem dá. Aprendi muita coisa com Jesus. E se é assim que eu tenho que terminar meus dias, terminarei. Mas se Deus tiver propósito para a minha vida, eu seguirei. E como eu vou ser livre, eu não sei, porque 16 homens guardando um ex-pescador, Tuca, esse camarada exagerou. Mas Pedro acho que conhecia alguns versículos da Bíblia, principalmente o Jeremias 31, 25. Jeremias 31, 25, quando Deus fala com o profeta, ele diz assim: restaurarei o cansado e saciarei o fraco. O Senhor restaura, dá força para quem está cansado e põe de pé o fraco para andar. Então eu vou descansar em Deus, eu vou descansar na presença de Deus. Ele conhecia, talvez pela fé, o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, que nem tinha sido escrito ainda, porque foi escrito por Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentei os vossos pedidos a Deus. Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. De um lado tinha um exército maligno querendo a morte de Pedro, Johnny, porque se Pedro vai também, a coluna estaria, porque agora só sobraria João, a coluna estaria menos sustentável, precisaria levantar outras pessoas ainda. Pedro talvez também conhecia Mateus 11, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve e ele é suave. Igreja, está com muita dificuldade? Descansa em Deus. Descansa na presença de Deus. Tenta aprender esse descansar. Deixa Deus pegar você no colo. Romel, um homem de 1,95 m, jogador de basquete, amador, grande pastor, sou fã dos seus livros. Ele escreve um livro chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. E ele escreveu um livro para os seus filhos, dizendo assim: quando o pai não estiver mais por perto, fica para vocês dois, meus filhos, quando eu não estiver mais aqui, vocês vão ter essas memórias. E nesse livro, Romel escreve uma história de um menino que vai num supermercado comprar 2 barras de chocolate, um laca e um diamante negro. Essas coisas não pertencem mais para mim, por enquanto. E ele vai lá e compra o laca e o diamante negro, o menininho. Chega no caixa, ele tem algumas moedas, e Romel é o próximo da fila, e o menininho está na frente. Ele
dá as moedinhas para a moça. A moça diz assim: está faltando dinheiro aqui, menino. Não dá para levar os 2 chocolates, só dá para levar um. O dinheiro, as moedas que você tem, não dá para levar o chocolate, só dá para levar uma barra. O menininho não estava fazendo de conta de desentendido. Eu vou levar as 2 barras de chocolate. Sabe o que o menino faz? Joãozinho. O menino dá uma olhadinha assim, ó, e olha para o Romel, o pregador de 1,95 m, como dizendo assim: faz alguma coisa aí, ó. O olhar do menininho para aquele pastor, para aquele homem, foi tão significativo, que ele abriu a carteira e falou para a moça assim: pode passar e inclua na minha conta a diferença. Quando tudo estiver difícil, irmãos, e você não quer largar a bênção que está na sua mão, olha para cima. Olha, fique os seus olhos. Como diz o salmista Marcela, no Salmo 121, elevo os meus olhos acima dos montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Jerusalém e Xangai, você conhece um pouco da história? Ela é cercada de montes. É uma cidade cercada de montes. Lá tem o Monte da Oliveira, lá tem o Monte Horebe, lá tem o Monte Sinai. Davi, quando escreveu isso, ele falou assim: Senhor, eu não consigo ver além dos montes, mas eu quero colocar o meu olho acima dos montes. Monte do quê? Monte pode ser aquilo que te aflige, porque é de lá que vem o meu socorro. O anjo chega na sala de Pedro. O anjo chega na cela de Pedro. Quem já recebeu a visita do anjo? Quem já foi visitado por Deus alguma vez na sua vida sabe o que eu estou dizendo. Pedro dormia, os soldados estavam de sentinela. O anjo tocou no Pedro e falou assim: levanta, Pedro. Pedro pensava ser uma visão, ficou de pé. Os 2 soldados não viram o anjo e não viram Pedro se colocando de pé. Deus começou o seu mover. Deus começou o seu agir. O anjo tirou as algemas de Pedro. Pedro estava livre agora daquela primeira situação. A primeira porta já tinha sido vencida. Os 4 primeiros, os 2 que guardavam e os 2 da porta já tinham sido vencidos. Quando você acorda, o que você faz? Você fica deitado ou se levanta? Quem gosta de acordar e demorar para levantar, levanta a mão. Quem gosta de acordar e já quer levantar, levanta a mão. Irmãos, quando eu acordo, a cama já tem espinho. Mas é gostoso. A Lourdes sempre fala assim: mais 5 minutos. Por isso sempre eu chamo ela meia hora antes do que tem combinado. Se vai acordar às 7, chamo 6h30, porque aí vai indo, a hora que dá os 5 minutos, dá mais 5 e já levanta. Levantou antes. Mas é gostoso ficar deitado. Mas tem hora que a gente não pode ficar deitado. A gente tem que se levantar. E levantar aqui, irmãos, levantar aqui é disposição para continuar a caminhada. É disposição para continuar a caminhada. Você acha que as pessoas não enfrentam dificuldade? Enfrentam. Todo mundo enfrenta, Sandro. Eu estava vendo uma reportagem esses dias do Bola da Vez. Eu gosto muito de esporte. E no Bola da Vez, vai passar hoje, se você conseguir ver, veja. Vai reprisar. O Everton, goleiro do Palmeiras, há 25 dias, a mulher dele positivou Covid. E o Palmeiras tinha a final da Libertadores. E se ele testa negativo, se ele testa positivo, ele não pode jogar. Então ele falou para a mulher dele assim: é o seguinte, eu não vou poder ficar em casa. Eu não vou poder ficar aqui com você. Eu vou dormir no CT do clube. Eu vou entrar para treinar e vou ficar lá esses 21 dias até eu melhorar. Até você melhorar, porque eu não posso positivar. Eu tenho que jogar a final da Libertadores. E ele fala que foram os 21 dias mais difíceis da vida dele. Ele treinava o dia inteiro, ia dormir, não dormia, ele ficava andando no campo do CT. Ele tapava o buraco de que a grama tinha saído. Ele andava, mapeava.
ele fazia as suas orações, ele cantava, ele ouvia música. E de madrugada, quando o sono não chegava, ele mandava um WhatsApp para a esposa dele e falava assim, porque eles moram perto do campo, ele falava assim, sai na janela para mim dar um tchau para você. Aí ele fala assim, hoje eu alcancei o sucesso, mas o sucesso teve um preço. Levantar tem preço. Levantar tem preço. Levantar nem sempre é fácil, mas é preciso. Nós não podemos ficar prostrados diante de uma situação adversa. Nós temos que reagir. Então você tem que ter força, e o Senhor é a nossa força. E a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus dá força ao cansado, como a gente leu em Jeremias, e restaura o enfraquecido. E depois que você levanta, você dorme, levanta, e depois tem que trocar de roupa, você não pode sair na rua do jeito que você acorda. Já pensou as irmãs, que o cabelinho não ajuda? Olha que sai na rua aqueles cabelinhos tudo para cima. Né, Lourdes? Hoje eu fiz o culto, voltei para casa, troquei de roupa, coloquei o pijama. Nunca pensei que eu fosse usar tanto pijama na minha vida. Coloquei o pijama e vim buscar a pastora ao meio-dia. Ela falou assim, você colocou o pijama no avesso. Saí com o pijama no avesso. Eu falei, ainda bem que ninguém vai me ver. Aí precisei abastecer, precisei ir no posto. Eu falei, agora vai com o pijama no avesso do mesmo jeito. Porque eu saí sem perceber. Nós não saímos de casa de qualquer jeito, a gente sai vestido. O anjo falou assim, você levantou, agora troca de roupa, cinge-te. Veste uma roupa aí. Olha, deu tempo de vestir roupa. Coloca a sandália no seu pé, você não pode andar descalço. Coloca, irmãos, nós temos que andar calçados com o evangelho da paz. Nós temos que andar vestidos com a couraça da justiça, usando o escudo da fé. Pedro, coloca a capa. Capa significa proteção. Você vem comigo agora, Pedro. Igreja, Pedro dormiu, Pedro levantou, Pedro se vestiu. Se vestir na Bíblia, se cingir na Bíblia quer dizer se preparar. Se preparar. Às vezes nós queremos coisas, mas não estamos preparados para aquilo. E aí quando a coisa chega, a gente não sabe o que fazer com aquilo que chegou. Quer uma coisa? Vai estudar sobre o assunto. Vai se preparar para aquilo. Seja na área que for, vai fazer análise de mercado, se é viável ou não. Vai estudar. Vai se preparar para aquilo que você quer conquistar. Eu marquei até aqui, ó. É preciso se preparar. É importante estudar o assunto, analisar prós e contra. As coisas têm um contra, irmãos. As coisas não são tão simples assim. 2 e 2 na vida real é difícil dar 4. A gente precisa estudar. Pessoas que se preparam ainda têm os sobressaltos. Mas nós temos que estar cabeça boa. Cabeça boa, espírito pronto e coração para aprender. Não pense que você sabe tudo, não. De vez em quando, irmãos, eu gostaria de comprar algumas pessoas pelo preço que ela vale e vender pelo preço que ela pensa. Eu ia ficar rico. Todo mundo ia ficar rico. Porque as pessoas têm que se preparar para aquilo que ela quer. Se preparar. Cinge-te, Pedro, e depois de cingir, siga-me. Você tem que me seguir agora. Vem na minha direção, vem atrás de mim, que eu estou indo para o caminho certo. E o caminho certo passou a primeira porta, passa a segunda porta, e agora ele tem a terceira porta, e a terceira porta é o portão de ferro que se abre e Pedro está fora. Coloca para mim, fazendo um favor, é o Juninho que está lá? Faz favor, Juninho. Acho que é o 12 e 11. Passa a primeira. Primeiro saiu a algema. Segundo saiu os primeiros 4. Agora a segunda porta. Agora a terceira. Agora o portão de ferro. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e libertou-me das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Verso 10. Ó 10. Passaram a primeira, a segunda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade e se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e o anjo deixou. Está livre, Pedro? Agora siga.
Oh, meu irmão, coisa linda de acontecer. Às vezes a gente não valoriza o milagre, mas o milagre está aí para você ser vivido. Ah, mas Tiago é Tiago, Pedro é Pedro. Irmãos, eu vou contar um pedaço do testemunho, depois eu quero contar ele completo. Num dia que a gente conseguir reunir mais pessoas, quem sabe na bênção do Calvário, que será online. O que aconteceu já passou, estou liberto disso. Não ficou nenhuma sequela, nenhum medo e nenhuma preocupação. Mas, no domingo, dia 3, começando os 12 dias aqui, os céus abertos, eles foram tirando um pouco da sedação e eu acordei. E o primeiro rosto que eu vi acordado foi a Bruna. Eu acordei na hora da visita, 3 horas da tarde. A Bruna levou um susto, falou assim, ele está se mexendo. A enfermeira chegou e falou assim, ele está se mexendo. E de fato estava. 3 horas da tarde. Só que eu não lembro muito pouco. Muito pouco. Na segunda-feira, no domingo eles fizeram um teste. Na segunda-feira, perdão, eles fizeram um teste comigo. Quando você está sedado, você precisa ficar 1 hora desacordado, 1 hora respirando sozinho. Se você consegue respirar 1 hora sozinho, isso eu fiquei sabendo depois, eles tiram a sedação toda e tiram a intubação, a sedação. E eu não passei no teste. Na segunda eu fiquei só 30 minutos. Eu não consegui respirar 1 hora sozinho. Mas vocês continuavam orando por mim. Segunda-feira, eu não sei que horas, eu acordei, mas entubado ainda, porque eu não passei no teste. Eu acordei. Quando eu acordei, eu falei, onde que eu estou? Aí eu lembrei que a Bruna tinha falado no domingo para mim onde que eu estava. Mas eu não sabia que dia que era aquele. E aí tinha um quadro assim, cheio de bolinha. E a minha cabeça falou assim, ó, você foi internado dia 25, Natal. Então eu fui contando as bolinhas. Porque ligaram a televisão para mim, e eu percebi que era segunda-feira, dia 4. Eu falei, nossa, eu estou aqui há 10 dias já. Fui contando as bolinhas, deu 10 dias. Só que no teste eu não passei, permaneci entubado ainda aquela segunda-feira. Mas naquela noite, não foi o mesmo anjo de Pedro, mas alguma coisa diferente aconteceu no quarto. Eu não vi luz, eu não vi nada. Eu só senti uma presença tão forte de Deus, tão impressionante de Deus, que eu chorava sem parar. E Deus foi me dando uma pregação. E eu fui pensando numa pregação que qualquer dia desse eu vou pregar. Essa está guardada. Só para você entender, uma das falas é assim: quando Deus quer fazer, até um homem de 100 anos, como Abraão, ele pode gerar um filho. Nada impede o agir de Deus. Naquela noite de madrugada, da segunda para terça, a visitação foi tão especial. E depois daquele momento eu já sabia que nada de ruim ia acontecer mais. Aí eu estou ligando a televisão, Rodolfo Abrantes está sendo entrevistado por Danilo Gentili. Ele foi entrevistado em junho de 2020. Procura no YouTube, Danilo Gentili entrevistando Rodolfo Abrantes dos Raimundos. Veio só confirmar aquilo que estava acontecendo naquele momento comigo. E o Rodolfo Abrantes estava contando a sua vida. E o Gentili perguntando por que no auge da fama, normalmente um cantor, normalmente alguém, depois quando perde tudo, perde a fama, se envolve com as drogas, perde a família, aí tendencia-se a servir a Deus. E Rodolfo Abrantes, no auge do Raimundos, ele era o Raimundos, ele era o chefe do grupo de rock, se converteu e deixou os Raimundos e passou a servir a Deus.
E ele conta, mas eu não vou contar detalhes, para que você tenha curiosidade de ouvir o testemunho todo. E ele termina falando assim, sabe, Danilo Gentili, não dá para voltar atrás. Não foi algo assim, não foi uma experiência só. Não foi uma mudança de religião, de fé, nada disso. Você sabe o choro da criança? Quando uma criança chora, ela nasce. É porque ela nasceu. Quando o parto acontece, a criança chora porque ela nasceu. Aconteceu comigo. Eu chorei muito aquele dia, porque eu nasci de novo naquele dia. Eu falei, Deus está comigo nesse quarto. Não é possível, eu nunca assisti Danilo Gentili na minha vida. E eu assisti naquela noite. E Deus me deu uma esperança muito grande. Uma visitação muito grande. E essa pregação, ela tem tudo a ver com você e comigo. Logo eu acordei, na terça-feira de manhã fizeram o teste. Eu fiquei mais de 1 hora sozinho, respirando. Então o que aconteceu? Vamos desentubar o senhor. Isso eu lembro que a pessoa falou. E quando me desentubou, eu queria tomar água. Eu queria tomar água antes já, mas eles não davam, mas eu não podia pedir. Não tinha como pedir. Aí eu falei assim, eu queria um copo de água. A primeira coisa que eu pedi. O enfermeiro falou assim, eu não posso dar água para o senhor, vamos molhar um pano aqui. Aí eu joguei na minha cabeça assim, eu estou tomando água de algum jeito aqui, eu sei que eu estou tomando água. Mas quando eu for para a rua, eu vou parar num dos postos da estrada Bandeirantes. Eu vi a geladeira do posto Graal. Eu vou tomar 2 garrafinhas de água sem tirar da boca. E aquele ali me sustentou. Aí isso foi na terça. Na quarta, eu desci da cama. Não sozinho. Com a ajuda de 2, 3 pessoas. Não tinha força de erguer o braço. Porque eu fui totalmente desligado. Mas falei, isso não vai ficar assim. O Deus que me deu a esperança vai me dar o resto. Já saí, já sentei na cadeira. A ponto da Bruna chegar para me visitar, ela é a que entrava para visitar. Ela olhava, ela chegava no hospital, dava dor de barriga nela, ela ia para o banheiro. Depois ela vinha para a visita. E ela vinha entrando assim no corredor da UTI. E quando ela olhou do vidro para a cama, eu não estava na cama. Ela falou, onde está meu pai? Eu já estava sentado na cadeira. Uma etapa vencida. Aí as fisioterapeutas foram maravilhosas comigo, começaram a colocar eu em movimento, tudo com ajuda, não conseguia sentar, não conseguia andar, trocar 2 passos. Mas na quinta-feira, um dia depois, eu falava assim, Deus, traga alguém pior do que eu, que ele precisa da UTI. E eu vou saindo daqui. Assim ajuda a pessoa como eu fui ajudado, e eu já vou indo. Na quinta-feira, um dia depois, eu já estava na semi-UTI. 2 dias depois, isso no sábado, eu dormindo, eu arranquei o respirador. Lá estava tudo monitorado, eu arranquei o respirador dormindo. Acordei de madrugada meio assustado, estava sem o equipamento. Falei, meu Deus, estou sem o equipamento. Procurei a campainha para chamar, não quis acordar o acompanhante. Não achei a campainha. Falei, não tem problema. Estou respirando bem, vou ficar assim. Chegou de manhã, falou assim, o senhor está sem respirador? Eu falei, estou eu. A Mera falou assim, eu perdi a noite, esqueci, não consegui chamar ninguém. Mas está tudo bem com o senhor? Eu falei, mas sabia o que aconteceu? Porque eu estava tudo monitorado lá, eles tinham uma respiração minha lá de 96, 97, mas eu nem estava usando. Aí a médica falou assim, não, o senhor já está bom. O senhor está bom, então vamos tirar o respirador. Eu falei, uma vitória. Aí chegou a médica no dia seguinte e falou assim, estou precisando do teu quarto, você está muito bem para ficar aqui, vou te mandar para o quarto. Você pensa que eu fiquei triste? Eu falei, estou feliz, eu vou para o outro quarto. Porque cada vez que eu vou mudando de quarto, a porta da rua está chegando. E eu quero profetizar na sua vida, o portão de ferro vai se abrir para você. Você pode dar um glória a Deus. Então se coloca de pé no seu lugar. Nós só vamos terminar. E você na sua casa, faça o mesmo agora. Coloque-se em pé, que nós vamos orar juntos.
A banda toma o seu lugar aqui. E Pedro pensava ser um sonho. Pensava que isso era um sonho. Mas parece que a Bíblia diz isso. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como quem sonhávamos. Então a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração se encheu de alegria. E se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. É por isso que eles estão alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. O anjo visitou Pedro, levou Pedro a sair da primeira, da segunda e do portão de ferro. E Pedro se viu livre. E aonde Pedro foi? Para a casa de Maria, mãe de Tiago, para contar para todo mundo que o anjo tinha visitado e a oração da igreja tinha sido ouvida. Igreja, quando Deus age, ninguém pode impedir. Quem tem portão de ferro para abrir aqui essa semana? Qual é o seu portão de ferro? Qual é o portão de ferro que precisa abrir para você, para que haja milagre e livramento? Há uma música do Voz da Verdade, eu até falei para o pessoal cantar. Levanta a sua mão e cantemos. Não há ferrolhos por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Ó Senhor, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. olha que coisa linda. Posso ouvir a tua voz. Posso ouvir a tua voz. É mais doce. É mais doce do que o mel, e me tira desta cova. Graças a Deus. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Já vi fogo e terremoto. Vento forte. Vento forte que passou. Se você puder levantar as suas mãos ao soberano de Israel, aquele que vai abrir o portão de ferro para você essa semana, e você na sua casa faz o mesmo. É o Deus que abre os portões de ferro. Um homem de 100 anos pode gerar filhos quando Deus quer. Eu me sinto tão seguro. Posso até dormir no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos, não há portão de ferro. Não há ferrolhos em portas que se fechem diante da tua voz. E a tempestade? Tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que ele crê. Não há ferrolho. Não adoeça, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra
portões de ferro se abram. Se abram em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, no encerrar desta reunião, eu profetizo que esta semana, os portões de ferro, que é a última barreira, possam se abrir. Cada um sabe o nome do seu portão. Cada um sabe, portão tem nome. Cada um sabe o seu. Deus, às vezes com muita força a gente não consegue. Mas quando o Senhor está no controle, e quando nós passamos a segui-lo, mesmo pensando que é um sonho, no final, o portão se abre e a gente está livre. Dá a tua bênção, hoje e sempre. Amém. Quem recebe, dá graças a Deus. Aí na sua casa faz o mesmo. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.